Hoje eu quero terminar com você o estudo da carta de Judas. O objetivo da sua carta é nos lembrar que nós fomos chamados por Deus Pai, somos amados por Ele e nós devemos lutar pela fé que nos foi dada, guardando o nosso coração de seguir esses homens ímpios que se levantaram no meio do povo aí, os quais tentam converter em dissolução a graça de Deus, disseminando todo tipo de perversão que se possa imaginar, dos quais Judas toma como exemplo alguns anjos rebeldes que deixaram a sua habitação no céu, desceram à terra para se contaminarem com as filhas dos homens, os quais estão presos na escuridão, aguardando o julgamento final. E também Judas cita, por exemplo, o povo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo. E ele também nos alerta contra os falsos mestres, pessoas que se dizem ser de Deus, intitulam-se sacerdotes de Deus, e essas pessoas promovem a idolatria, toleram a imoralidade dentro da congregação, dizem que Deus não se importa com essas coisas. Judas então exorta a que nos afastemos desses tais e das suas falsas religiões, dizendo no versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam separações, são sensuais e não têm o Espírito. Até aí nós já vimos nos vídeos anteriores. Nós vamos agora continuar no versículo 20. Judas diz assim: vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos quanto às coisas espirituais, e salvai outros por temor, arrebatando-os do fogo, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, para terminar, Judas fala aqui sobre mais 4 coisas que nós temos de observar. Primeiro é que nós devemos nos edificar sobre a santíssima fé. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios que nós somos lavoura e edifício de Deus. Apesar do pecado ter corrompido a nossa natureza, o Pai elaborou um plano perfeito que nos libertou do cativeiro do maligno. Agora nós precisamos edificar a nossa vida como casa de Deus. Não basta nós dizermos que cremos em Deus, se não obedecermos os seus mandamentos. Adão e Eva criam em Deus, mas quando eles foram tentados, não guardaram a palavra de Deus. Se entregaram para fazer a vontade do diabo. Isso causou um grande prejuízo para toda a humanidade, que ficou separada de Deus, até que Jesus veio e se entregou em sacrifício por nós. Hoje, quando a pessoa ouve a boa notícia, o Evangelho da Graça de Deus, e crê nele, essa pessoa é automaticamente resgatada do império das trevas e transportada para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção dos nossos pecados. Quando nós recebemos, então, a adoção de filhos por Jesus Cristo, então nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas de Deus. Por Jesus, isso é, pela palavra de Deus, nós recebemos fé para andarmos ligados a Deus em todos os momentos e lugares. Essa fé tira a nossa culpa, ela nos limpa completamente, quebra o poder do inimigo sobre as nossas vidas e faz o impossível se tornar possível. Traz à existência as coisas que ainda não existem. Viver alicerçado na certeza das coisas que se esperam é a única maneira de vencer o reino da maldade. Judas então nos exorta a nos edificarmos na santíssima fé. Não é uma fé qualquer. Não é na fé que o mundo diz possuir. É na santíssima fé. É na fé que recebemos quando nós damos ouvidos ao que Deus fala ao nosso coração.
Essa fé é santa. Aquela certeza de que Deus falou e vai cumprir o que falou. É a fé que tem por base a obediência à palavra de Deus. Paulo diz que ninguém pode construir sobre outro fundamento além daquele que já está posto. De que fundamento Paulo está falando? De Jesus, é claro. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual foi posta por cabeça. Quando diz os edificadores rejeitaram, fala desses sacerdotes, desses homens religiosos que pregam tudo menos a palavra de Deus. Fala dos mestres, dos doutores da lei, dos sacerdotes do povo. Esses rejeitavam a Deus e continuam rejeitando, conforme disse o Senhor Jesus. Eles não vêm para a luz para que as suas obras más não sejam manifestas. Está escrito em João capítulo 3, versículo 20 e 21, Jesus disse: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Quem não deve não teme. Quem tem medo da verdade e rejeita a verdade é porque está vivendo na mentira e lucra enganando as pessoas. Então Judas diz: edificai-vos na santíssima fé. Fé santa tem aquela pessoa que crê no que a Bíblia diz, e não aquele que diz crer em Deus, mas sequer conhece a Bíblia. Se você pedir uma dessas pessoas que diz que tem fé em Deus, falar para você pelo menos uma coisa que Deus disse na qual ela acredita que Ele fará, pode ter certeza que ela não vai saber dizer. Ora, se você não sabe o que Deus prometeu, como é que você pode dizer que você crê, que você confia que Ele vai fazer o que Ele prometeu? Você não sabe o que Ele disse que faria, ou o que Ele declarou que vai te dar. Como você vai acreditar que Ele vai te dar? Então você não crê coisa nenhuma. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, essa pessoa não crê. Ela diz que crê, mas ela não sabe nem o que é crer. Ela tem uma fé mundana e não a fé santa, a fé baseada na palavra de Deus. A fé dessa pessoa é uma fé falsa. Mas quando a pessoa está firmada naquilo que Deus declarou, essa pessoa tem uma fé santa. E essa fé tem o poder de calar o inferno. Porque quando você age segundo esse fundamento, isso é, segundo a santa palavra, você agrada ao Pai Celestial. E ao ver que você tem prazer em obedecer a sua palavra, Ele se agradará de você. E por estar se agradando dele, Ele te concederá o desejo do teu coração. É isso que diz o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Busque ter intimidade com a palavra de Deus. Medite naquilo que a palavra chamar a sua atenção. É assim que você vai se edificar na santíssima fé. É dessa forma que nós somos bem-sucedidos em nossas orações. Porque no momento em que vamos orar, se nós trazemos à mente aquilo que Jesus nos garantiu, o próprio Senhor Jesus nos reveste de autoridade no mundo espiritual. E quando damos voz às suas palavras, nós colocamos em operação o poder divino. É nessa hora que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E o que desligarmos na terra também será desligado no céu. E o Senhor confirmará as palavras do seu servo. A segunda coisa que Judas nos manda é conservarmos-nos no amor de Deus. Diz assim: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A maior bênção que Deus tem para nós é a vida eterna. Segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Foi isso que Deus prometeu. É uma pena que as pessoas, não todas, mas a grande maioria, até mesmo muitos daqueles que se dizem crentes, não acreditam de verdade que viverão para sempre. Mas essa é a promessa do nosso Senhor. Ele disse: porque eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para os outros habitarem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, até a velhice. Não trabalharão em vão, e nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Qualquer pessoa que desejar habitar essa nova terra precisa se conservar no amor de Deus. Como é que eu me conservo no amor de Deus? Não tem ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar isso. Vamos ver o que ele disse sobre permanecer no seu amor. Está escrito em João capítulo 15, versículo 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Precisa desenhar? Melhor explicado do que isso, só 2 vezes isso. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora observe que Jesus está dizendo que nós temos de guardar os seus mandamentos do mesmo modo como ele guardava os mandamentos do Pai. Não é diferente. Do mesmo modo. Tem gente que diz obedecer a Deus, mas aí ela pega a Bíblia e escolhe, bom, isso aí eu acho que está certo. Ah, mas isso outro aqui eu não concordo. Nisso eu creio, mas isso aí eu acho que não é bem assim. Por exemplo, a pessoa lê lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ela concorda. Não, ela até repete isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando ela lê lá em Êxodo 20, por exemplo, Deus fala para ela, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí a pessoa se fecha. Ah, não, porque isso aí eu não concordo, não tem nada a ver eu possuir aquela imagem da Nossa Senhora, quer dizer, senhora dela, né? Eu não tenho senhora, eu tenho senhor. Mas a pessoa que foi ensinada no erro, ela está tão enganada pela religião que ela deixa de perceber 3 coisas. Primeiro, que no céu não tem senhora nenhuma. Nem mesmo a Maria, que foi escolhida por Deus para servir de porta de entrada para Jesus nesse mundo, nem mesmo a ela foi dado algum poder ou alguma autoridade para ela representar quem quer que seja diante de Deus. A Bíblia não diz nada a respeito dela, nesse sentido. Jesus deixou bem claro que só Ele é o caminho para se chegar a Deus. Não tem outro caminho. Mas a pessoa diz, não, isso eu não concordo, eu não vou jogar fora, eu não vou quebrar a estátua, a minha senhora, o meu São sei lá o quê. Já houve até quem me dissesse, ó, não mexe com a minha santinha. Já falaram para mim isso. Tem gente que diz, eu jogar fora o meu quadro? Não,
Isso é uma obra de arte, isso tem valor. Ah, mas essa imagem eu trouxe lá de Aparecida do Norte, é uma lembrança. Coitado, vai lembrar disso por toda a eternidade no inferno. Isso não vai poder te salvar, pelo contrário, isso vai te levar à perdição. Essa pessoa está guardando o mandamento do Pai do mesmo modo como Jesus guardava? Claro que não. Então Jesus foi bem claro. Tem que guardar do mesmo modo que ele guardava os mandamentos do Pai. Veja bem que eu não estou julgando ninguém, não. Eu só estou dando um exemplo aqui. Eu estou te ensinando, aliás, eu não. Judas é quem está nos ensinando que estas práticas são enganos que foram introduzidos no meio do povo de Deus por esses falsos mestres, dos quais nós devemos nos afastar e não compartilhar das suas obras. Jesus disse que nós temos de guardar os seus mandamentos como ele guardava os mandamentos do Pai, do mesmo modo como ele guardava. De outra forma, não estaremos permanecendo no seu amor. Outra coisa que a carta de Judas nos recomenda é ter piedade dos que ainda estão duvidosos ou fracos na fé. Judas disse: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos quanto às coisas espirituais. Infelizmente, as religiões confundem mais a mente das pessoas do que ajudam. Estão ensinando mentiras, doutrinas e preceitos dos homens, ao invés de simplesmente pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para libertar todo mundo que está nas garras do diabo. A verdade é uma só. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e para nos trazer a salvação, que inclui perdão dos nossos pecados, cura das nossas enfermidades e libertação da escravidão da lei. Isso é, Jesus se ofereceu a Deus como sacrifício por nós, para que nunca mais nenhum de nós tivéssemos de fazer sacrifício algum. Deus não nos pede nada em troca da bênção, a não ser o nosso amor e a nossa obediência. Quem nele crê não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então não tenha dúvida da sua salvação. E esteja pronto para ajudar aquela pessoa que está em dúvida, aquela pessoa que não sabe que caminho seguir. Só Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Ensina ela a obedecer e respeitar a palavra de Deus, porque aí está a salvação dela. Jesus foi bem claro ao dizer que ele veio buscar e salvar aquele que se encontrava perdido. E ele afirmou dizendo: todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que é ver o Filho? É ver a palavra, é obedecer a palavra e respeitar, e crer nela. Quando você vê a palavra de Deus, você está vendo Jesus, porque ele é a palavra de Deus. Então disse Jesus: todo aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que deve fazer para ser salvo, sobre que caminho seguir, qual religião seguir, está aí a resposta. Não tem que seguir religião, tem que seguir a palavra de Deus. Judas diz ainda no versículo 23, salvai outros por temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a roupa manchada da carne. A pessoa está no erro, dominada pelo espírito da imoralidade, da sensualidade, escravizada pelos desejos desenfreados, não consegue se controlar. Essa pessoa precisa ser arrebatada. Caso contrário, o fim dela será trágico, como foi das cidades de Sodoma e Gomorra. Ou ela deixa essa vida, ou a sua alma vai ser lançada no fogo por toda a eternidade. Então, quando nós formos lidar com esse tipo de pessoa, que nós vemos que essa pessoa está no erro
por falta de entendimento, por falta de conhecer a palavra, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para dar a ela a palavra sem ofendê-la, mas mostrar a ela, dentro da palavra de Deus, que se ela continuar se deixando dominar por estes demônios sensuais, eles vão levá-la para a perdição. Deus não chamou ela para isso. Deus quer dar a ela dignidade, respeito, fazer dela uma pessoa abençoada. Então nós temos de levar a ela essa palavra e temos de olhar também por nós mesmos, para que não venhamos a nos deixar contaminar pela astúcia destes espíritos malignos. Para terminar, Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis e com alegria perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Chegou a hora da oração. Esses dias eu estou orando pelas pessoas que querem verdadeiramente deixar de seguir o engano das religiões e se entregar ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é uma dessas pessoas que deseja de coração abandonar os falsos ensinamentos, a partir de hoje você quer ser uma pessoa livre de toda ação maligna, então eu vou orar por você. Feche os olhos. Pai, eu quero que o Senhor abençoe esse povo, cure as enfermidades, supra as necessidades. Meu Deus, que isso seja feito hoje, agora. Ponha a tua mão sobre eles e sobre todos os que deixaram seus nomes no YouTube, no Facebook, pedindo a minha oração. Meu Deus, eu oro por estes e te peço, visita-os agora, onde quer que estejam. Em nome de Jesus, eu faço uso da autoridade que tu me tens dado para desfazer toda a obra do mal na vida dessas pessoas. Eu amarro o espírito do engano, o espírito do sofrimento, o espírito de miséria, de fracasso, de dor, de tristeza e também o espírito dos vícios e o demônio da imoralidade que se encostou nessa outra pessoa. E mando que saia agora, todos vocês, em nome de Jesus, sai! Pai, eu dou a bênção para essa pessoa que orou comigo. Que o Senhor a tome em tuas mãos e faça dela um verdadeiro servo, uma serva verdadeira do Senhor. E isto para louvor e glória do teu santo nome. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Amém.